Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivo para as regiões de Araçatuba, de Rio Preto, de Presidente Prudente. Então, por favor, pode rodar aí os destaques do programa de hoje. Não adianta fazer cara feia. A semana dos jogadores do Mirassol começou diferente, colhendo sangue. O material vai ser usado para direcionar os tratamentos aos jogadores. Mesmo assim, teve gente sofrendo por causa das agulhas. Made in Araçatuba. Sim, ele nasceu na região, mas aos 4 anos foi para os Estados Unidos, onde tornou-se jogador de futebol. Hoje, Léo Fernandes atua pelo Philadelphia Union e aproveitou as férias para visitar a cidade e rever a família. Além disso, tem o quadro de golaços com as pinturas do final de semana e também as pataquadas com os micos do esporte em todo o mundo. Programa mais do que recheado a partir de agora na sua TV. A gente começa falando, que chegou ao fim o Brasileirão, Brasileirão esse que foi inesquecível para o Cruzeiro. Ao contrário dos paulistas, que decepcionaram os 3 grandes clubes paulistas, não animaram nem mesmo os torcedores, Só que a decepção maior mesmo foi com os times cariocas, a gente vê na tela. Flamengo e Cruzeiro empataram, afinal são os 2 campeões do Brasil. Os times paulistas decepcionaram. O Santos sem Neymar foi o melhor deles. São Paulo e Corinthians ficaram a 4 pontos da zona do rebaixamento. O São Paulino só comemora mesmo a continuidade de Rogério Ceni. Tite não, ele vai ser uma espécie de sombra se Mano Menezes falhar no comando do timão. A Lusa ganhou seu título, isso mesmo, permanecendo na Série A. A Ponte Preta caiu, mas parte orgulhosa para tentar o título da Sul-Americana. O Botafogo só pensa na derrota da Ponte contra o Lanús para se garantir na Libertadores, já sem Oswaldo de Oliveira, que deixou o fogão nesta segunda-feira. E o Vasco, naufragou diante de um furacão enfurecido e cheio de vontade de disputar a Libertadores. O time cruzmaltino retorna à Série B depois de 5 anos. Mais uma vez sob o comando de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Vai entender, Já o Fluminense conseguiu ser o primeiro campeão brasileiro a cair para a segundona no ano seguinte. Muito bem, como a gente viu aí, então, claro, que ontem, segunda-feira, a segunda-feira foi complicada para os times cariocas, porque os torcedores do Fluminense e do Vasco protestaram. Vamos ver. Esse era o clima de revolta e indignação dos torcedores do Vasco no aeroporto. Não sou homem, não sou sujeito homem de encarar a torcida de frente. Nenhum jogador do time deu as caras. O Fluminense também saiu pela porta dos fundos. Apenas o zagueiro Gum foi visto. O protesto dos torcedores começou logo depois dos jogos. As 2 sedes foram alvo de manifestações. A do Vasco amanheceu pichada. Para muitos cariocas, este foi um fim de semana para ser esquecido. Eu acho que a organização do futebol carioca está meio complicada, do futebol brasileiro no geral. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, 2 grandes times cariocas vão juntos para a 2ª divisão. E o Fluminense ainda conseguiu outro feito. Foi o primeiro clube a ser campeão em uma temporada e rebaixado na seguinte. Nem a vitória sobre o Bahia por 2-1 de virada adiantou. O Fluminense foi rebaixado pela 4ª vez. O coração tá muito abatido hoje. O Vasco amarga o rebaixamento pela 2ª vez em 5 anos. O resultado do último jogo, goleada de 5-1 para o Atlético Paranaense, foi o retrato de um time sem força. Eles não passam disso aqui, Para tricolores e vascaínos, que juntos têm 8 títulos brasileiros, o que resta agora é a esperança e a torcida por dias melhores. É levantar a cabeça, trabalhar pro ano que vem e tentar dar tudo certo, porque esse ano foi tudo errado, Pois é, tudo errado. Ano passado tudo certo, esse ano tudo errado pro Fluminense. Agora o Vasco quer mudar isso aí, porque mesmo com a derrota, dentro de campo, o Vasco vai tentar escapar desse rebaixamento, sim. O clube decidiu então entrar com uma ação no STJD para ganhar os pontos do jogo contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque a diretoria diz que o juiz foi forçado a reiniciar a partida depois da briga entre os torcedores. Olha só.
O Vasco alega que a partida ficou paralisada por mais de 70 minutos, tempo que permite o adiamento ou a suspensão do jogo, de acordo com o regulamento geral da CBF. O documento da entidade fala em 30 minutos de paralisação e mais 30 de acréscimo. O Vasco vai tentar provar que o clube causador da paralisação foi o Atlético Paranaense, responsável pela segurança do jogo. Com isso, ele seria declarado perdedor pelo placar de 3-0 e ficaria sem os 3 pontos pela vitória. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva informou que os 2 times serão denunciados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena máxima é perda de 10 mandos de campo. Vamos aguardar o final dessa história, né? Agora, os jogadores do Mirassol passaram por uma avaliação diferente na manhã de ontem. Eles escolheram sangue para a realização de exames que vão direcionar o treinamento a partir de agora, é o que a gente vê. Os 16 jogadores do elenco do Mirassol tiveram um início de semana diferente. A primeira atividade foi logo no departamento médico. Lá, uma equipe de técnicos de enfermagem aguardava o elenco com seringas e agulhas. O objetivo era colher sangue para a realização de exames, que vão ajudar na preparação física da equipe. Hoje o futebol, quanto maior número de dados você tiver dos atletas, é mais fácil para direcionar um tipo de trabalho. Então, através desses exames, tanto um trabalho em conjunto, junto com o doutor do clube, a gente direcionar esse trabalho e ver a necessidade de cada atleta, tanto para alimentação, tanto para a questão de direcionamento de trabalho. Então, é muito importante isso. Tranquilo, né, cara? Tem que passar por isso. Sabe que é início de trabalho, tem que fazer esses exames para ver se está tudo ok. Mas tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, não. Já Bruno Recife e Hermínio sofreram para fazer o exame. É necessário, né? Sabe que está no início, então tem que ter um sacrifício aí, mas essa parte aqui a gente não gosta. Agora vamos tomar um café para recuperar o que perdemos aí. Teve gente fazendo cara feia por causa das agulhas, hein? Olha, o Leão estreia então na Série A2 contra o Marília, dia 26 de janeiro, na casa do adversário, tá ok? Anote aí. Agora tem intervalo rápido. Daqui a pouco vocês vão conhecer o Léo Fernandes. Esse cara aí, ó, o jogador de futebol norte-americano que nasceu aqui em Araçatuba. Fica ligado.